Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida mais uma vez, mais uma noite. Agradecemos a Deus, né, por estarmos vivos mais uma semana. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, tem nos proporcionado. E espero também que a graça do Senhor esteja sobre você, sua casa, sua família. Que Deus tenha tido, né, misericórdia de cada um de nós por mais um período, por mais um tempo. E que o Senhor fale de forma poderosa ao teu coração, graciosa ao teu coração. Continuo pedindo ainda que vocês estejam em oração pela Ivana, né, que está na luta contra o câncer, e também todos os demais pedidos. Tem outras pessoas também lutando contra o câncer e outras enfermidades na nossa lista de oração que nós vamos falar ao final. Então, mas que Deus abençoe a tua vida e que Deus fale ao teu coração de forma graciosa. Amém? Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, tá lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 31, que diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, essa palavra que eu gosto muito, ela diz quais são as qualidades das pessoas que Deus normalmente escolhe para ele usar. E o texto deixa claro para a gente que ele fala até para a gente tirar da nossa cabeça de que a gente foi escolhido porque é alguma coisa, de que a gente foi escolhido porque nós somos os melhores, de que somos escolhidos por Deus porque estamos acima da média, porque somos mais sábios ou porque somos os mais espertos. Não, a Bíblia diz para a gente de forma clara que Deus ele escolheu as pessoas que eram fora do padrão normal, que a gente considera normal. Então, sabe quando você olha para alguém e você diz assim, essa pessoa daria uma excelente professora, esse rapaz daria um excelente policial, esse outro daria um excelente advogado, essa outra daria uma excelente gerente. Enfim, nós olhamos para as pessoas e nós conseguimos, conforme o padrão que nós vivemos e conhecemos, nós conseguimos avaliar o quão bom aquela pessoa seria em alguma área. Agora, imagina, agora em cima desse texto, imagina Deus escolhendo alguém. Ele diz que quando ele olha para nós, ele não vê em nós aptidão para fazer alguma coisa. Então, quando Deus escolhe um policial, só para você entender o que eu quero dizer, é talvez alguém que a gente jamais escolheria para ser um policial. Quando Deus escolhe um médico, talvez seja alguém que a gente jamais escolheria para ser médico. Quando Deus salva alguém, talvez seja alguém que a gente jamais salvaria. Então a Bíblia ela vai dar esse entendimento para nós, que é muito importante que a gente compreenda isso, de que Deus ele não chamou os melhores. Deus ele não escolheu aqueles que todos escolhem. É como se Deus ele olhasse exatamente ao contrário. Então você pega da família de Davi, tem o irmão o maior, o mais forte, o grandão, o bonitão. E aí quando Samuel olha, fala, com certeza foi esse que Deus escolheu.
E aí Deus fala, não é esse não. Então Samuel ele vai diminuindo ali na escala que ele fez ali dos filhos de Jessé, ele vai falando, não, então é esse. Então é esse. Ah, então é esse. Então é esse. E o que Deus fala para Samuel? Fala assim, Samuel, eu não vejo como vocês veem. Eu não vejo como vocês veem. Né? Porque o homem, ele vê só aquilo que é o exterior. Mas Deus está falando assim, mas eu, quando eu escolho alguém, eu escolho esse alguém pelo coração. Então, Deus, ele vai nos mover para fazer algo, porque ele viu algo no nosso coração que normalmente ninguém vê. É como se no time de futebol, sabe? Para quem já participou lá, que ia escolher os times, e aí eu não sei qual filme que eu assisti com as minhas filhas, que no final ainda fica um menino que é deficiente físico, de muleta, e um bom. E os meninos vão lá e escolhem o último que tinha que escolher, ainda escolhem o que estava de muleta. E aí não escolhem o rapaz. Então, Deus, ele olharia mais para esse rapaz que não foi escolhido do que para os melhores que estão em campo. Deus, ele sempre confunde, na maioria das vezes, ele confunde a lógica humana. Então, se você olha, talvez para você já fez a sua escolha, você escolheu porque você entende que é a melhor pessoa, e aí Deus fala, não é a melhor pessoa para você. Imagina quando a gente ora a Deus, tô lembrando aqui de um pastor que ele nasceu com... Ele não tinha cérebro, ele é bem famoso na internet, acho que é Marco Antônio ou Antônio Marcos, alguma coisa assim. Esse pastor, ele não tinha cérebro, então, e ele tinha várias deficiências, dificuldades físicas. Ele babava, mesmo, tem toda uma história, mas ele está ministrando na igreja e ele babava, os dentes dele caíam por causa do ácido que escorria da saliva dele constantemente, tinha o rosto aqui embaixo, era todo queimado por causa do ácido da saliva, e ele pediu para Deus, ele falou para Deus que queria se casar e que Deus desse uma mulher para ele, e até que ele estava num culto, e aí ele pediu e ele viu essa pessoa, mas o mais interessante é que essa pessoa também queria encontrar alguém, e quando ela pediu a Deus que mostrasse alguém, Deus mostrou exatamente esse homem, e ela falou, não, Senhor, esse não é esse que eu quero o outro. Então, ela então orou novamente, daqui a pouco Deus mostrou ele de novo. E aí ela então falou, tá bom, Deus, se o Senhor quer que eu me case com ele, eu me caso. E eles se casaram, ele virou um pastor que ministra aí o Brasil todo, não sei se fora, mas pelo menos o Brasil ele ministra, e eles estão bem, com filhos saudáveis, que não tiveram nenhuma das deficiências que o pai tinha. Mas o interessante é que Deus escolheu para ela alguém que ela jamais escolheria para si. Mas mesmo assim ela entendeu que era a vontade de Deus, ela obedeceu e ela seguiu aquilo que Deus falou. Então, Deus ele não caminha segundo a nossa lógica. Deus ele não funciona conforme a nossa matemática. Deus ele não vai espelhar a nossa estatística. A estatística diz que X% de chance é de ser isso aqui. Deus ele não trabalha segundo as estatísticas humanas. Aquilo que o homem não viu, aquilo que o homem não imaginou, aquilo que não passou por mente nenhuma, é isso que Deus tem preparado. Então, o que Deus tem preparado para a vida de cada um de nós, muitas vezes a gente não consegue medir. A gente não consegue prever, a gente não consegue mensurar. E a Bíblia vai dizer para a gente em Eclesiastes que Deus ele fez assim desde o começo. Ele ocultou do homem o futuro exatamente para que o homem não tenha como saber, para que o homem ande na dependência de Deus.
E quando a Bíblia vai falar para a gente sobre sonhos, ela sempre vai falar para a gente de sonhos para acreditar que Deus vai fazer mais do que aquilo que sonhamos. Normalmente, quando Deus coloca algo no nosso coração e de que nós faremos, de que nós seremos, normalmente são coisas que estão fora do nosso alcance de visão, estão fora do nosso alcance intelectual, estarão fora do nosso alcance de competência, de feeling, de habilidade, de capacidade. Estarão fora das nossas capacidades físicas, das nossas forças físicas. Porque Deus, ele não trabalha segundo a lógica humana. O homem vê por fora, mas Deus vê o coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O homem vê o que é externo, mas Deus vê o que é interior. Então, por isso que você às vezes se surpreende quando Deus escolhe alguém que para você olha, mas isso aí fulano de tal não é aquele que fez isso, aquilo outro, não é aquele que prejudicava, não é aquele que maltratava. Olha para a vida de Zaqueu na Bíblia. Zaqueu era alguém que enganava as pessoas, ele era um ladrão, era um estelionatário. Ele fraudava a cobrança de impostos. Ele cobrava mais do que tinha que cobrar. Ele desviava recurso, ele desviava dinheiro. Mas quando chegou um dia que esse homem, ele quis conhecer Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim: eu vou ter contigo hoje, eu vou jantar na sua casa hoje. E aí a primeira surpresa de Zaqueu fala: mas como assim? Eu sou pecador e o Senhor vai jantar na minha casa? E aí quando Zaqueu estava dentro da casa dele, ele viu tudo que Jesus estava ensinando e tudo que Jesus falava. Então Zaqueu, ele fala assim: mestre, se eu roubei alguém, e ele sabia que ele roubou, ele falou assim: eu vou devolver 4 vezes mais. E Deus fala: hoje houve salvação nesta casa. Então Deus, ele não está olhando o que nós fizemos no passado, ele está querendo saber o que vamos fazer com o nosso futuro. Deus, ele não é aquele que olha para a gente vendo o que a gente fez, ele olha para a gente vendo o que a gente quer fazer. Ele olha para o coração. Então, é como alguém que estivesse preso no crime, e isso acontece demais. Alguém que está preso em algum tipo de crime agora, preso não literalmente, está preso na situação de crime, e ele fica ali com o coração dele e fala: Deus, eu não queria estar aqui. E aí ele tem que obedecer a ordem lá dos chefões, e ele tem que fazer as maldades, ele faz aquelas maldades, mas no coração dele ele está: Deus, eu não queria estar fazendo isso. Essa pessoa, Deus vai olhar para ela de forma diferente. Mas como assim? É um criminoso, mas Deus vai olhar para ele de forma diferente, porque Deus está olhando para o coração dele e vê que ele faz o que faz, mas ele não quer fazer mais. Chega um dia na nossa vida que o pecado, ele cansa. Se você vive em pecado, um dia você vai experimentar isso. Chega um dia que você vai se cansar de pecar. Chega um dia que você vai clamar a Deus e vai falar: Deus, eu não aguento mais isso. E quem sabe até esse dia chegou. Quem sabe até esse dia é hoje. Que talvez você parou para ouvir, você está aí escutando, e você não está aguentando mais o pecado. Você não aguenta mais fazer o que você está fazendo. Você quer se libertar dessa vida que você está. Você quer mudar de rumo, você quer mudar de vida. E esse texto da Bíblia, ele é escrito exatamente para pessoas como você, que para o mundo não vale nada, que para a sua família talvez você também não valha nada, que as pessoas só conseguem enxergar em você decepção, frustração. Talvez a maioria te queiram longe. Talvez a maioria queira se afastar de você. Esse texto da Bíblia, ele foi escrito para pessoas como você. Gente que ninguém quer. Gente que ninguém escolhe. Você está naquela lista de que ninguém te contrataria para um emprego. De que ninguém te escolheria para ajudar em alguma coisa.
de que ninguém te ajudaria para fazer alguma coisa, porque está desconfiado de que você vai ser uma frustração. Esse texto aqui é para você que já se sente uma frustração, para você que se sente uma decepção, para você que já até entende que está em depressão. Esse texto aqui é para você que acha que o melhor caminho para você é a morte. Esse texto é para você que acha que a melhor solução é o suicídio. Que acha que se você acabar com a tua vida vai resolver todos os problemas. Nada, na verdade, se você vai talvez criar um problema para sempre, que nunca mais poderá ser resolvido. Então esse texto aqui, ele é a solução para você que agora se sente a pessoa mais ignorante da face da terra. Você sabe que na empresa que eu estou trabalhando, eu vejo que todos os funcionários deste lugar que eu estou, eles são funcionários de alto nível. Eles conhecem muito. Eles entendem coisas que jamais entendi. Eles conhecem coisas que eu nunca conheci. Eles têm habilidades que eu nunca tive. E aí, quando eu comecei nessa empresa, eu pensei, primeiro que quem me colocou aqui foi Deus, porque senão eu não estaria. E outra coisa que Deus me ensinou eu me frustrava tanto de olhar as outras pessoas, falei, Deus, como essa pessoa é tão boa, como essa pessoa é fantástica, como essa pessoa é inteligente. E você vai olhando para todos eles, você vê que é um nível, eu brinco quando eu comento com os outros, falo que são todos eles ali de high level, né? Ou seja, de alto nível. E aí, até o dia que Deus trabalhou no meu coração, e Ele falou assim, eu não quero que você se compare com os outros. Eu não quero que você se compare com eles. Eu quero que você se compare com você mesmo. Eu quero que você se compare com você mesmo. Eu quero que você amanhã seja melhor do que você é hoje. Eu quero que amanhã você conheça mais do que você conhece hoje. Eu quero que amanhã você aprenda uma coisa nova que você não sabe hoje. Eu quero que amanhã você se arrisque em algo que você não se arrisca hoje. Eu quero que amanhã você saiba algo que você não sabe hoje. Eu quero que amanhã você estude algo que você não sabe hoje. E aí eu quero que você compare você todos os dias com você mesmo. O Max de hoje, você é melhor do que o Max de ontem. E aí isso para mim foi libertador. Porque isso, quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele não compara com as outras pessoas. Principalmente quando Ele percebe que a gente já se sente um nada, já se sente pequeno demais. Já se sente ali caído, derrotado. Mas Deus está falando assim, mas não é assim que eu olho, eu não olho você comparando com outras pessoas, eu olho você e acompanho todos os dias, e a única expectativa que Deus tem é que eu seja melhor hoje do que eu fui ontem. Então, não fique olhando para os outros que aparentemente estão à sua frente, mas você precisa estar à frente de quem você era ontem. E aí entender que a única comparação que Deus faz é com a gente mesmo. E se Ele compara a gente com a gente mesmo, Ele não vai comparar a gente com os outros. Isso nem passa pela cabeça dele. Ele está olhando o nosso coração. Ele chama a gente para caminhar com Ele, espera, aguarda a nossa resposta, e aí a gente chega para trabalhar com Ele realmente como, e agora o que eu faço? Sabe quando a gente está no primeiro dia de emprego, às vezes até na primeira semana, dependendo do lugar, às vezes está nos primeiros 3 meses de empresa, daqui a pouco começa a vir aqueles pensamentos, será que eu vou conseguir acrescentar alguma coisa? Eu lembro que numa grande empresa de cosmético que eu trabalhei, quando chegou no treinamento, eu estou lá ouvindo a pessoa ensinando, então a gente ia ser treinado para atender as ligações, e o meu amigo estava sentado ali do meu lado, e eu sei que ele suava para burro, e uma hora ele olha para mim e fala assim, Max, eu não estou entendendo nada do que essa menina está falando, eu não faço ideia do que ela está falando, cara, eu vou desistir, eu vou parar.
E aí eu falei, não, cara, você não pode desistir. Ele falou, cara, mas eu não estou entendendo nada. Eu disse para ele, eu também não entendi nada até agora, mas não vamos desistir. Vamos continuar. Talvez uma hora nosso entendimento vai abrir, a gente vai entender alguma coisa. E então ele permaneceu e eu permaneci, e nós ficamos anos naquela empresa, crescemos ali naquela empresa. Eu fui muito abençoado naquela empresa, que quando eu cheguei eu não entendia nada, eu não sabia de nada. E o que o pessoal falava, mesmo falando em português, parecia para mim que era uma outra língua. Então, Deus ele sabe quem nós somos quando ele nos chama. E presta atenção no texto. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Ou seja, Deus, ele não olha para a nossa sabedoria, ele não olha para o padrão de vida que nós temos, ele não olha se somos influentes ou não, ele não olha se temos uma família famosa por trás, forte, poderosa, rica por trás. Ele não olha nem o nosso RG. Ele não olha a nossa certidão de nascimento. Então, significa que Deus ele tem uma tendência, quando Jesus diz assim, até as prostitutas vos precedem. Ele disse isso para os religiosos. Porque Deus ele não vê como o homem vê. Deus ele te enxerga de forma diferente. Imagina que Deus olhou para você e ele, na hora que ele olhou para você, ele se apaixonou. E ele colocou no coração dele, falou, jamais vou sair de perto dela. Jamais vou sair de perto dele. Jamais vou soltar a mão dele. Jamais vou soltar a mão dela. É uma escolha que ele fez. Ele diz que amou Jacó. Ele amou. Então, ele decidiu amar. E eu creio que é a mesma forma com a tua vida. Não é porque você é sábio, não é porque você tem uma certidão de nascimento aí com nomes famosos, não é porque você está acima dos padrões humanos. Não. Talvez você seja filho de prostituta, talvez os teus pais sejam assassinos ou ladrões, ou traficantes. Talvez você seja um traficante. Talvez você já tenha cometido algum tipo de crime, algum tipo de assassinato. Talvez você já tenha traído alguém, mentido para alguém. Talvez você já tenha roubado, furtado alguém. Talvez você já tenha enganado alguém, decepcionado com força alguém. E a Bíblia diz que é exatamente para esses indivíduos que Deus veio, que Jesus veio à Terra. Ele veio para salvar gente como eu e como você. Gente que ninguém dá um centavo. Gente que ninguém se arriscaria a fazer qualquer tipo de investimento em nossas vidas. Talvez você seja alguém que já ouviu falar muito, os teus pais falarem para você que você nunca vai ser nada na sua vida. E eu sei que os pais, eles falam isso às vezes por falta de sabedoria, sem entendimento, porque a palavra dos pais tem poder. Então talvez você já tenha escutado muito de que você nunca seria ninguém, ou de que você seria alguém que não prestava, ou ouviu sempre falar de que você não presta. E aí eu quero dizer que esse texto Deus se preocupou em escrever na Bíblia exatamente para pessoas como você e como eu. Ele diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Sabe quando as pessoas te consideram como um louco? E às vezes você mesmo se acha um louco, se acha uma louca. Às vezes você mesmo faz coisas que você nem acredita que você fez. Às vezes você dá umas mancadas que você nem acredita que você que deu essa mancada. Às vezes você acha até que tem 2 ou 3 pessoas habitando dentro de você.
de que às vezes você é de um jeito e de outra é de outro. Que num ambiente você se comporta de um jeito, num outro ambiente você se torna aparentemente uma outra pessoa. Você que às vezes jogou fora coisas que ninguém jogaria fora. Você que talvez perdeu oportunidades que ninguém teria perdido. E aí, talvez você mesmo se classifique como alguém que seja louco, que seja louca. Mas a Bíblia orienta, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo. E ela quer usar pessoas loucas como você, como eu. E ele diz aqui que ele quer usar gente como a gente para envergonhar os que são sábios. E ele diz mais aqui, ele escolheu as coisas fracas do mundo. Sabe, é como se Deus olhasse para você e ele visse que você não tem sequer capacidade física, capacidade emocional, capacidade espiritual, como se fosse a pessoa mais fraca em todas as áreas da vida. Como se fosse aquela que não aguenta nada. É aquela que não vai aguentar nem sequer uma afronta, não vai aguentar uma ofensa, não vai aguentar um xingamento, que você acha hoje que não vai aguentar entrar no hospital, não vai aguentar entrar num cemitério, no velório de alguém, não vai aguentar socorrer alguém, não vai aguentar ver sangue. Talvez você seja exatamente uma pessoa com todas essas limitações. Eu lembro que certa vez meu pai me pediu para ajudá-lo, ele trabalhava no hospital veterinário, e ele pediu, foi um cachorro, ele se engasgou com um osso de galinha, e eles foram às pressas para a casa do meu pai, lá onde a gente morava, e se meu pai não fizesse uma cirurgia ali, urgente, o cachorro ia morrer. E então meu pai, eu lembro que meu pai preparou ali um ambiente e abriu a garganta do cachorro e pediu para eu ficar ali segurando, porque ele não podia nem esperar a anestesia fazer efeito, porque precisava desobstruir a respiração do cachorro. E eu lembro que quando ele cortou aqui no pescoço, que eu vi uma molinha, tipo uma molinha aparecendo, eu disse pro meu pai, eu não tô sentindo bem não, preciso sair. E aí eu lembro que o meu pai, ele ficou bravo, me chamou de alguma coisa que eu não lembro e falou, tá, sai daqui. Então, se você é essa pessoa fraca, se você é essa pessoa que hoje você não consegue, que hoje você fala, eu não tenho forças, eu não tenho como tirar isso do lugar, eu não tenho nem como eu sair da situação que eu estou, eu não tenho como sair da enrascada que eu entrei, eu não tenho como fugir das pessoas que querem acabar com a minha vida, eu não tenho como sair desse meio. Então talvez você esteja assim. E aí a Bíblia diz para você assim: e ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E não foi assim entre Davi e Golias? Deus colocou um menino, adolescente, para lutar com um homem experiente de guerra e que tinha quase que o dobro da altura dele. E aí Deus usa esse menino e com esse menino Deus derruba um gigante. E ele diz, ele falou, eu escolhi as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então, se você está na condição de fraqueza, sem forças para ler a palavra, sem forças para orar, sem forças para pedir socorro, clama então pela mente. E na sua mente diga, fala, Jesus, vem me salvar. Jesus, vem me socorrer. E aí você pode aguardar, porque é para as pessoas fracas como eu e você que Jesus veio ao mundo. São essas pessoas fracas que ele veio escolher. Eu sei que a gente sempre procura trabalhar muito a autoestima, e isso faz parte do nosso ofício, vamos dizer assim, do nosso ministério. Mas eu tenho que reconhecer que às vezes há muita gente com baixa autoestima.
E eu creio que são com essas pessoas que Deus está falando. Ele diz aqui que ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E ele ainda diz o seguinte: ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. Você já teve o sentimento que você aparentemente não tem valor para ninguém? Você já teve o sentimento de que tanto faz se eu viver ou morrer, ninguém liga? Você já é aquela pessoa que faltou no trabalho e ninguém percebeu que você faltou? Você é aquela pessoa que não foi na festa, mas ninguém percebeu que você não foi na festa? Você é aquela pessoa, às vezes, dentro da tua casa, que você não almoçou, mas ninguém percebeu que você não almoçou? Você ficou sem o pão, mas ninguém percebeu que você ficou sem o pão? Você está doente, mas ninguém ligou porque você está doente? Então a Bíblia diz, e ela diz isso também para você, que Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, que ninguém vê valor, as desprezadas, que ninguém quer por perto, e as que nada são, que não tem, que aos olhos da pessoa é aquela que não tem nada para oferecer, não tem nada que possa acrescentar à vida de alguém. Então Deus escolheu as insignificantes, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Faraó era a pessoa mais poderosa da face da terra. Era a pessoa mais sábia da face da terra. Era a pessoa mais influente da face da terra. Tinha o maior exército da face da terra. Tinha a maior autoridade da face da terra. Tinha fidelidade dos seus súditos, como nenhum outro tinha na face da terra. Mas chegou uma hora que Deus colocou um problema para ele que ele não conseguiu resolver. E aí, quem foi chamado para resolver o problema dele? Ele teve que chamar um escravo que estava encarcerado há anos no reino dele. E esse escravo, que ele jamais pensaria em chamar, a não ser por uma ação divina, que foi o que aconteceu. E esse escravo, que ele jamais pensaria em chamar, esse que na cabeça do faraó não é ninguém, é um preso. Esse que na cabeça do faraó é mais um, que merece até morrer. Então, essa pessoa, que era insignificante para qualquer outro, que era desprezada, foi desprezada por todo mundo, a ponto dela agora estar sozinha na cadeia, na prisão, ser usada por Deus para desvendar, trazer luz, revelação aos sonhos que o faraó teve, e essa foi a pessoa usada por Deus para que a vida e o povo egípcio fosse poupado, não só do povo egípcio, mas de toda a terra. Deus usou alguém insignificante, desprezado, que nada era, para salvar o mundo inteiro, para salvar toda uma humanidade. Então eu quero que você guarde isso no teu coração, de que Deus, ele escolheu as pessoas insignificantes, desprezadas e que nada são, para reduzir a nada as que são. É como Naamã, e ele tem ali uma menina que ele sequestrou e que ele escravizou para servir na casa dele. E aí, quando ele está com um problema que ninguém tem solução, ele está com lepra em todo o seu corpo, e quando ele está ali com a lepra no corpo, quando ele está sofrendo por causa da lepra do corpo, ele não sabe mais o que fazer. E aí, a serva dele, a escrava, aquela pessoa que ele raptou, que ele sequestrou de Israel. Então ela diz: se o meu Senhor fosse até a minha casa, o meu povo, teria. Lá tem um homem de Deus que pode orar pelo Senhor
e que pode trazer a cura. E quando Naamã vai atrás do profeta, o profeta nem abre a porta da casa, nem o atende, ele sai bravo porque ele não foi nem atendido. Naamã era o poderoso dos exércitos, era o poderoso das guerras, era uma das autoridades mais respeitadas naquela época ali no meio militar. Mas foi uma escrava, uma menina que ele sequestrou, que trouxe a solução que ele precisava. É isso, Deus usando o insignificante, os desprezados, os que nada são, para reduzir a nada os que são. E ele diz isso, e porque Deus, ele prefere trabalhar com alguém como eu e você. Eu falo sempre eu e você porque eu me considero um ninguém. Eu me considero um pecador. Como diz Paulo, que entre os pecadores talvez eu seja o maior. Eu me considero alguém que nada é. Que nunca fiz nada por merecer o amor de Deus. Que nunca consegui mostrar nenhum talento em relação a Deus. Então, não tinha por que Deus me escolher. Mas Deus me escolheu. Mesmo sendo eu quem sou. Mesmo tendo feito tudo o que eu fiz de errado na vida. Mesmo assim, Deus veio e me escolheu. E por que Deus prefere trabalhar com pessoas como eu e como você? Ele diz para que ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim: ô Deus, o que aconteceu? Eu pensei que o Senhor não ia nem vir, porque tá atrasado. Eu tô aqui esperando para o Senhor vir me resgatar e o Senhor demorou. Então, esse tipo de arrogância não vai existir diante de Deus. Porque ninguém há que vai ficar esperando assim: não, pô, cadê Deus que ainda não me salvou? Não. Deus vai salvar aqueles que vão ficar assim: Senhor, por amor do teu nome, tende misericórdia de mim. Não me deixe perecer. Não me deixe morrer. Não me deixe aqui neste lugar. Como republicano que batia no peito, dizendo assim: eu sou indigno. Eu não sou merecedor. Eu não sou tão bom como esse fariseu é. Eu não sou tão bom como as pessoas lá são. Mas aí Deus diz na palavra que ele ouviu mais a oração desse, que não era ninguém, do que a oração daquele que achava que era alguém. Quero que você grave isso, quero que você grave esta palavra no teu coração. Que Deus quer usar pessoas como eu e você, exatamente para que ninguém depois, lá na frente, diga: foi o meu talento que me trouxe até aqui. Eu fui salvo porque Deus não tinha saída, fui uma pessoa perfeita, eu fiz tudo o que devia ser feito, eu lia a Bíblia, eu orava, eu jejuava, eu ensinava, eu ajudava os pobres. Então, às vezes a gente chega nesse nível e acha que Deus agora tem uma dívida com a gente. Você é uma pessoa tão boa, tão boa, tão boa, que você acha que agora Deus tem a obrigação de te salvar. E não vai ser assim que vai funcionar. E talvez tenha alguém batendo no peito agora, aí na sua casa. Eu vejo alguém de joelhos no meio de uma sala. Uma mulher. E eu vejo ela exatamente olhando para si mesma como alguém que não tem nada para oferecer. E aí foi exatamente por você e para você que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, para te dar a vitória, para te dar a salvação, por causa de pessoas como você, que sabem que nada são, que nada é, que sabe que de si mesmo não consegue produzir nada de bom. Então são pessoas como você, do mesmo jeito que você. São para essas pessoas que Jesus morreu. E ele diz ainda: é porém por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então está dizendo aqui, e é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus.
Então eu quero que você entenda o seguinte: não é você que escolhe a Deus, é Deus que te escolhe. E como estamos falando aqui desde o início, talvez você se achasse a última pessoa a ser escolhida. Talvez você seja aquela pessoa que, como eu seria assim. Talvez você seja aquela pessoa que você mesmo não se escolheria. Como eu já disse para algumas pessoas, né? Às vezes eu olho para mim mesmo e eu jamais me salvaria. Eu jamais me escolheria. Se eu fosse Deus, eu não me escolheria. Então, é por iniciativa. Está aqui, 1 Coríntios 1, de 26 a 31. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Então é Jesus que nos escolhe, Deus que nos escolhe. É Ele que nos coloca em salvação. É Ele que desenha um propósito para você que nada é. Que é insignificante e talvez seja alguém desprezado. Ele escolheu você. É como um filminho bem curtinho que eu vi esses dias, de que tem alguém lá numa empresa, aí tem um rapaz que é super competente, ninguém consegue chegar nem perto dele, tamanha sabedoria, o rapaz sabe que ele é sábio. E aí tem o outro que olha, ele já nem tem expectativa com nada, porque ele fala assim, eu não tenho como competir com essas pessoas. E aí chega no final, acontece uma situação em que esse rapaz que achava que nunca seria escolhido para nada, ele é escolhido no lugar do Bambambam. Bam, bam. E aí aquele que não sabia nada foi escolhido no lugar daquele que sabia tudo. É aquele tipo de mudança, é aquele tipo de escolha que só Deus pode fazer. E aí eu quero que, se você se sente na condição deste rapaz de não se sentir competente para nada, é alguém como você que Deus quer usar, que Deus quer trabalhar na vida. Ele diz, ao qual se tornou sabedoria de Deus por nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Jesus, ele foi, e ele é, mas ele foi aqui na cruz, tudo aquilo que nós não tínhamos condições de ser. Então, se você não tinha condição de ser justo, se você não tinha condição de ser santo, se você não tinha condição de ser resgatado, Jesus ele falou assim, eu faço tudo isso no seu lugar. Eu te ajudo naquilo que você não pode fazer. Eu serei o complemento para que você consiga entrar no reino dos céus. Eu serei o que falta para você. Eu serei o teu auxílio, o teu ajudador. Eu serei o teu redentor. Eu serei a tua justiça. E a santidade que você não consegue ser, eu serei a santidade por você. A cruz que você deveria estar enfrentando, o Senhor Jesus diz, eu enfrento a cruz por você. Então a Bíblia diz para a gente, de forma muito clara, de que Jesus, ele escolhe os que não são, para envergonhar os que são. E ele nos ajuda em tudo aquilo que nós não temos condições, competência, capacidade, habilidade, sabedoria, conhecimento para fazer. Jesus é aquele que nos complementa. Jesus é aquele professor que dá a nota. Você tira uma certa nota, ele é aquele professor que tem autoridade para te aprovar. Ele é aquele professor que tem autoridade para completar a sua nota. Então, mesmo com as nossas falhas, ele nos ajuda. Quando eu estava na faculdade de administração, é loucura, mas isso aconteceu. Quando eu estava na faculdade de administração, eu não tirei nota, não consegui tirar nota suficiente para ser aprovado em língua portuguesa. E eu lembro que eu então conversei com a professora e pedi que ela me ajudasse. Ela falou, não tem como, é a nota que você tirou. E quando eu fui pegar os resultados
para saber se eu tinha sido aprovado naquele ano. Quando chegou no meu nome, eu vi que estava marcado que eu fui aprovado em português. Só que muito tempo depois, eu descobri que eu fui aprovado em português, mas eu não tinha tirado a nota suficiente. A professora não alterou a nota, mas ela tinha poder para me aprovar. Então, você continua ali valendo 50 centavos. Mas Deus, ele é os 50 centavos que falta para você completar uma nota inteira de R$ 1. Se você é média 7 e para chegar no reino dos céus precisa de 10, Jesus, ele representa os 3 pontos que você precisa. As pessoas excelentes nunca vão ser nota 10. Nota 10 é só Jesus e ninguém se compara a Jesus. Mas vamos supor que tem alguém que seja tão bom, mas tão bom, mas tão bom aqui na Terra que consiga tirar nota 9. Ainda assim vai depender e precisar de Jesus, porque só vai para o reino dos céus com nota 10. Talvez você seja como eu, com uma nota 5. E Jesus tem autoridade para te receber nos céus, para autorizar você a entrar nos céus, porque Ele te complementa. Ele te completa. Ele tem autoridade para permitir que você entre no reino dos céus. Então, a Bíblia diz aqui, para finalizar, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, assim, não há nada de bom em nós. Lucas, eu não lembro se era 10:17 ou 17:10, eu acho que é 10:17, eu não sei, depois você lê a Bíblia inteira você acha. Lucas, ele diz que depois de fazermos tudo aquilo que Deus mandou a gente fazer, não passamos de servos inúteis. A Bíblia vai chamar também a gente de verme de Jacó. Então, não há nada mesmo em mim que faça Deus olhar para mim e falar assim, esse vale a pena. Esse é gente boa. Esse eu quero salvar. Não. Parece que são exatamente as nossas incapacidades e principalmente a nossa sanidade de saber da condição real das nossas incapacidades. Quanto mais você se enxerga, sabe como Pedro, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Então, quanto mais você se enxerga como o que realmente nós somos, servos inúteis, é para essas pessoas que Jesus morreu. Eu me sinto muitas vezes um servo inútil. Às vezes eu me sinto inútil em várias áreas da minha vida. Mas é exatamente para pessoas como eu e você que Jesus morreu na cruz. É exatamente por mim e por você que Ele derramou o sangue dele para que eu e você tivéssemos acesso à salvação. Então eu não sei se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, mas eu faço esse convite agora. Então, se você quer receber, aceitar esse amor de Deus pela tua vida, esse amor, essa mão estendida que Ele está oferecendo para você, mesmo sendo você em todas as características aqui que eu falei. Então, você mesmo, aonde você estiver, aí na sua casa, aí na sua sala, aonde você estiver, você pode se colocar de joelhos agora e declarar em voz alta: Jesus Cristo, eu te peço perdão por todos os meus erros e por todas as minhas falhas. E eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus agora. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você fez essa oração, mande uma mensagem para nós e eu quero poder um dia orar com você. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Hoje eu não vou citar aqui a lista de orações, eu quero apenas fazer uma oração por todas as pessoas que estão na nossa lista, e se você desejar, envie uma mensagem também, nós podemos incluí-la na nossa lista de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo cada nome na nossa lista de oração. Veja ali, ó Pai querido, as pessoas que estão lutando contra o câncer. Veja, Pai, as pessoas que estão lutando contra algum tipo de enfermidade.
Veja as pessoas que precisam de emprego, Senhor. As pessoas que estão esperando algum tipo de liberação da justiça. As pessoas que estão orando pelos filhos, pelo filho que está usando drogas, por alguém da família que está desviado. Que o Senhor ouça, Pai, cada pedido de oração. Para aqueles que precisam, Pai querido, progredir na vida profissional, para aqueles que precisam progredir na vida ministerial, abençoe e proteja aqueles que estão sendo perseguidos, que precisam de oração de forma espiritual. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor atenda a cada pedido da nossa lista, e assim eu abençoo cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Um recado que eu quero deixar para vocês é que no dia 25 do domingo e no dia 1º, que também é domingo, nós não teremos culto. Então, domingo que vem será o nosso último culto aqui online do ano. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.